Olá, tudo bem? Para quem não me conhece, meu nome é Daiman, eu sou programador já há quase 15 anos e recentemente eu tive que entrar no projeto novo e estudar sobre C Sharp e .NET. São tecnologias que nos meus 15 anos de carreira, eu nunca me aproximei e sempre que eu vou começar a estudar alguma coisa, eu sempre gosto de começar pelo começo, pela fonte primária, para me ambientar no contexto geral para eu começar a navegar, né, montar o mapa. Então, primeiríssima dúvida que eu tive, que é uma dúvida que eu sempre tenho, é qual que era a diferença concreta entre o C Sharp e .NET? Por que as pessoas geralmente elas falavam, né, eu programo C Sharp e .NET? Por que não só C Sharp? Por que não só .NET? O que é uma coisa, o que é outra? Eu comecei a estudar, fiquei bastante confuso. Falei, caramba, velho, que coisa estranha, que nome estranho, tudo mais, tudo mais, tudo mais. Um tanto de sigla, né, quando fui entrando nas definições, no Getting Started lá da Microsoft de .NET, no Wikipedia, tinha diversos nomes, né? .NET Core, .NET Framework, ASP.NET, C Sharp, VBNet, ASP Core. Falei, caramba, velho, que maluquice. E finalmente eu entendi. Eu entendi e eu queria compartilhar para vocês que às vezes têm essa dúvida, explicar um pouco do que foram os meus insights, tá? Então, para começar do começo, tá? O C Sharp, ele é a linguagem de programação, tá? É a linguagem de programação. Ou seja, é a sintaxe propriamente dita que você vai escrever o seu código. Ele vai definir uma sintaxe específica, tem orientação a objeto, tem classe, polimorfismo, construtor, etc. Todas essas coisas que as linguagens de programação têm, né? Tem tipagem, então tudo isso é a sintaxe, beleza. O .NET, ele é como se, tá? Ele é mais do que isso, a gente vai aprofundando, mas o .NET, ele é como se fosse o compilador, tá? E aqui começa já a ficar um pouco estranho, porque quando a gente está falando em qualquer outra linguagem, o nome que a gente usa para se referir à linguagem em si é também o nome que a gente usa para se referir a todo o ecossistema ao redor, inclusive o compilador. Então, quando a gente fala de Java, né? O programa é em Java. Esse programa é feito em Java, né? O meu projeto ele roda Java. Quando a gente fala de Java, por exemplo, o que significa? O que está incluso no significado dessa palavra? Então, diversas coisas. Quando a gente fala eu programo em Java, você vai estar falando, eu tenho a linguagem de programação, né, que eu estou chamando de LP aqui. Eu tenho a linguagem de programação específica do Java, que é onde eu escrevo a sintaxe Java lá, que tem classe, etc., tipo, enfim, a linguagem por si. Quando a gente fala do programa em Java, a gente também está falando que a gente compila, né, o código em Java para rodar dentro do ambiente Java, que é a JVM, a máquina virtual Java, né? Então, quando a gente fala Java, um programador Java, a gente também está falando disso, do compilador, né? Do compilador, do ambiente, como o Java ele não compila para linguagem de máquina, né? Não é um executável que gera, como no caso do C++ ou do C, por exemplo, ou do Rust. Ele é compilado para um outro ecossistema que é a JVM. Então, ele compila para um código chamado de intermediário, né, que no mundo Java é chamado de bytecode. A gente vai chegar no .NET, tá? Mas é só para dar um contraste. Então, o Java também inclui a JVM, que é a máquina virtual do Java. Tá? Então, pronto. Quando a gente fala Java, a gente já está descrevendo tudo isso. A linguagem de programação em si, que é... Deixa eu só ajustar aqui um pouco para ficar mais bonito. É a linguagem de programação em si, é o compilador, é a máquina virtual e também a, a biblioteca padrão, que vamos chamar aqui de STD. Eu não lembro no Java como é que chama, mas toda linguagem tem já bibliotecas padrões, né? Na qual você usa para interagir com o sistema. O Node tem, o C Sharp tem, o Java tem, que é a Standard Library, né? A STD. Então, um momento. Vocês viram por uns segundos aí minha foto com a noiva e os vídeos não são editados, então vai ficar no vídeo essa pérola aí. Então, quando a gente fala Java, a gente está dizendo essas quatro coisas, né? A linguagem de programação em si, que tem uma sintaxe, o compilador, ou seja, aquele
programa que pega esse código que eu escrevi na sintaxe específica e compila para um outro mundo, para uma outra sintaxe, beleza? Isso que é o compilador. A gente está falando também da JVM, ou seja, o lugar virtual onde vai rodar esse código compilado, e também da biblioteca padrão do Java que eu uso para fazer input, output, gerenciar arquivo, etc, etc. Tá? No C Sharp, por alguns motivos e algumas decisões arquiteturais da Microsoft, essas coisas elas são propositalmente separadas, e eu já vou explicar. O .NET, ele é o compilador, mas ele também é a JVM do .NET, que não se chama JVM, né, porque não é Java Virtual Machine, e nem é C Sharp Virtual Machine. É chamado de Common Language Runtime. Tá? Esse é o nome da máquina virtual dessa coisa que a gente chama de .NET, CLR. Quando eu comecei a ler, estudar sobre .NET, eu fiquei muito confuso, porque quando falava de Common Language Runtime, né, CLR, ambiente de execução independente, eu achava, no primeiro momento, eu demorei a entender, eu achava que CLR era um tipo de máquina virtual, era um conceito, mas não, CLR é só o nome da máquina virtual que roda .NET, nada mais do que isso. Assim como JVM é o nome da máquina virtual que roda Java, certo? Então pronto, a gente tem o Java. Deixa eu dar um pause aqui só para poder trocar de página. Ah, tá, tem mais uma coisa aqui do .NET que é também a STD, né, a Standard Library do Java, que ela tem um outro nome específico que é, tá, eu anotei aqui, é Framework Class Library, né, a FCL. Isso tudo está no Wikipedia também, que chama FCL. Tá? Então, beleza, muitos nomes, mas isso é tudo para a gente começar a desenhar o panorama geral da coisa, e eu vou explicar mais profundamente agora. Né? Por que que no mundo do .NET virou essa confusão? Né? Por que que a gente tem nomes separados para as coisas? Primeiro então vamos lá, vamos voltar para o Java, só para a gente exemplificar uma coisa. No Java, a gente tem, no mundo Java, né, a gente tem a linguagem de programação e a gente tem a JVM. A JVM ela roda bytecode, né? Bytecode. Então, a gente tem a linguagem que o programador escreve, que é Java, e a linguagem que a JVM entende, que é bytecode. Né? Bytecode é nada mais que o nome, eu também demorei a entender isso, é só o nome que se dá para esse formato de arquivo que roda na JVM. Que no mundo .NET tem outro nome que chama Intermediate Language, né? IL, linguagem intermediária. É só o nome que se dá. Então, a gente precisa de um programa que vai pegar a linguagem de programação e converter, né? Nossa senhora, meu Deus do céu. E converter para bytecode. Esse é o compilador Java. Teoricamente, você poderia ter uma outra linguagem de programação que tem uma outra sintaxe, que não teria nada a ver com Java, mas que eu pego isso e compilo para bytecode para rodar em cima da JVM. Percebe? Teoricamente, seria possível eu pegar um Node JavaScript, um JavaScript, por exemplo, escrever um compilador que pega o JavaScript e converte para JVM e pronto, eu estou rodando JavaScript na JVM. Eu não sei nem se existe esse projeto, talvez exista, mas percebe que na teoria tudo é possível. E de fato, foi-se feito isso depois que o ecossistema Java já estava consolidado, etc. Foi-se feito isso com outras linguagens, que é a linguagem Scala, a linguagem... Quais outras que tem? Enfim, eu acho que tem outras linguagens. Deixa eu rapidinho para pesquisar. Pesquisei aqui. A gente tem o Scala, a gente tem o Kotlin, que é do Android, certo? A gente, se você... Deixa eu ver se eu consigo compartilhar minha tela aqui. Então, aqui esse é o Wikipedia que fala da JVM, né? Então, a gente tem aqui as linguagens que rodam na JVM, né? A gente tem o Scala, a gente tem o Kotlin, né? Clojure, Groovy, também tem projetos que compilam Ruby e Python para JVM. Então, pronto. Então, a gente tem diversos compiladores.
que pegam essas linguagens e compilam para bytecode para que ele rode em cima da máquina virtual JVM. Apesar da JVM não rodar Java especificamente e poder rodar diversas linguagens atualmente, ainda a gente se refere a ela como JVM. O nome dela é JVM, é Java Virtual Machine. Por quê? Porque o ecossistema no qual ela foi construída é o ecossistema Java. Começou com Java, todas as bibliotecas são feitas em Java e tudo mais, etc, etc, etc. Então, por isso que a gente se refere a Java para dizer tudo. Só que a Microsoft, quando ela começou a construir o .NET, tá? E o .NET ele começou mais ou menos com essa ideia também. Então, a gente vai ter uma VM aqui embaixo, a gente vai ter uma VM que ela vai rodar um código bytecode que a gente vai chamar de Intermediate Language, tá? Então, quando você vai ler o Wikipedia do .NET, ele descreve todas essas coisas. Aqui, ó, todas essas coisas. Você tem o .NET, ele tem essa class library, que é Framework Class Library. Você tem o Common Language Runtime, que é a JVM deles. Você tem o Intermediate Language, Common Intermediate Language Code, CIL. Então percebe que quando eu fui lendo essas coisas, eu falei, caramba, o que é Common Intermediate Language, né? Aí você vem aqui e você lê e fala que é uma linguagem intermediária para rodar nesse negócio aqui, que é Common Language Infrastructure. Aí você vai pesquisar o que é Common Language Infrastructure. Muito confuso, mas no fundo o que é? Isso é o nome do código intermediário que roda na máquina virtual do .NET. Tá? Então, quando a Microsoft fez isso, né, ela queria fazer uma máquina virtual que vai rodar um bytecode, que eu vou chamar de Intermediate Language, e eu já vou fazer de largada um ecossistema que consegue rodar várias linguagens ao mesmo tempo. Então, na época, a Microsoft tinha lá o Visual Basic, né? VB, que roda, eu não sei exatamente, roda dentro do Excel, eu acho, né? Ela tinha outras linguagens, sei lá. Bom, eu estava pesquisando aqui e aparentemente era só C# e VB mesmo, né? A Microsoft teve outros projetos como o que eles chamaram de J++ ou J#, que eram implementações da sintaxe Java, mas que rodavam dentro da Virtual Machine da plataforma .NET, né? Então, mas é basicamente isso. A Microsoft queria que de largada a gente tivesse uma máquina virtual que rodasse diversas linguagens. Então, por mais que C# era a linguagem principal, a gente vai ter um outro nome e uma outra plataforma que vai evoluir independentemente, que a gente vai chamar de .NET. Então, .NET é isso. Nada mais do que a máquina virtual e o compilador, né, que pega o C# e converte para rodar na máquina virtual do .NET. Eu tenho uma imagem aqui também que eu peguei que é muito interessante, só para ficar visual o que eu estou querendo dizer. Aqui, ó, que vocês conseguem ver mais ou menos a ideia, né? Então a gente tem aqui o código intermediário, que aqui está sendo chamado de bytecode, mas esse não é o nome que a Microsoft usa. O nome que ela usa é Intermediate Code, é esse aqui, ó, é Common Intermediate Language. E você tem o C#, VBNet e outras linguagens do ecossistema .NET. Aí você tem um compilador, que no caso do C#, se você for aqui no... Aqui, ó. Se você for no C#, você vai ver que o compilador do C# é o Roslyn, é um projeto de um compilador que basicamente ele vai pegar o código C#, compilar para esse bytecode. E esse bytecode ele vai rodar dentro da CLR, que é a Common Language Runtime, que é uma máquina virtual que pega o bytecode e converte para código nativo para conversar com a máquina. Então, é basicamente isso. Eu espero que tenha ficado claro essa diferença.
entre C Sharp e .NET e todas as outras coisas que envolve. E se você tiver mais dúvidas sobre esse ecossistema da .NET, da Microsoft ou de outras linguagens de programação, comenta aqui embaixo que eu posso fazer um estudo e gravar um vídeo explicando sobre os meus insights sobre. Até o próximo vídeo, valeu!